Essa torta a gente escolheu por ser simples, você não precisa ir ao fogo. Ela é uma torta toda feita ao micro-ondas, né? E só leva chocolate, ela não leva brigadeiro. Então muitas pessoas têm dificuldade pelo ponto do brigadeiro. Então a gente escolheu essa receita para a dona de casa fazer tranquila, né? E poder dar tudo certo. E é mais rápida então de fazer, ou não? Não, aí não é mais rápida, porque no fogo a gente consegue mexer rapidinho. Então a gente vai precisar do tempo de micro-ondas para cada ingrediente, o que demora um pouco mais, mas é mais prático. Tá certo, então você que está em casa, pega o papel e a caneta para anotar os ingredientes. Para fazer a massa da torta belga, você vai precisar de 100 gramas de biscoito maisena triturado, 100 gramas de amendoim triturado, 50 gramas de açúcar impalpável, 50 gramas de margarina, 100 gramas de chocolate meio amargo e 2 colheres de sopa de chantilly aquecido. Para o recheio da torta, você vai precisar de 150 gramas de chocolate meio amargo, 175 gramas de chocolate ao leite, 225 gramas de chocolate branco e 150 ml de chantilly aquecido. Então, vamos começar preparando a massa. A gente vai colocar o biscoito triturado. Mistura todos os ingredientes que a gente passou da massa juntinho. Então vamos agora a margarina. A gente vai derreter a margarina no micro-ondas por uns 10 segundinhos mais ou menos. Então vamos colocar 10 segundos e ver se já tá bom. Em casa vai ser de acordo com o teu micro-ondas. Fica prestando atenção. Alguns levam uns 30 segundos, outros 20. Então é só misturar todos os ingredientes. E misturar a margarina que a gente aqueceu. É uma massa bem simples de fazer, não tem como errar o ponto, tá? Não precisa ficar preocupado. Quem vai dar a liga por último vai ser o chantilly, por isso que sempre aquecida. Misturado aqui os ingredientes, vamos aquecer agora o chocolate meio amargo. Então aqui a gente vai colocar mais ou menos uns 4 minutos. Então vamos olhar como tá o nosso chocolate, se ele já tá no cantinho. Tá ok, tá derretido. O chocolate tá molinho já. Aqui a gente levou 3 minutos nesse micro-ondas. Vamos unir o chocolate, aquela massa que a gente deixou pronta anteriormente, e só misturar agora. Pronto, aí você tá vendo que tá uma massa bem firme. A gente precisa finalizar com o chantilly que vai dar a liga, porque ela tá firme, mas ela quebra, tá vendo? Então o chantilly é que vai fazer essa massa ficar mais ligada para que a gente possa informar. Então a gente pega essas 2 colheres de sopa de chantilly, mais ou menos 2 colheres de sopa. Vai colocando aos poucos, porque depende da marca do chocolate que você vai estar usando. Então vamos aquecer esse chantilly para a gente misturar ao final. Dez segundinhos só para aquecer. Então vamos misturando aos poucos, até sentir que a massa você consegue manusear direitinho sem ela estar quebrando. Aí você vai precisar de uma forma que tenha esse fundo falso removível, né? Para que depois você possa desenformar a sua torta sem quebrar. Não precisa untar porque é uma massa amanteigada, então não vai ter problema. Aí você vai brincar de massinha agora. Do jeito que você achar melhor. Então ela não precisa estar
tão bonitinha por dentro porque vai receber o recheio, então não tem problema. Vamos acertar só essa borda, porque essa borda vai aparecer depois, né? E aqui já tá pronto. Aí agora a gente vai começar a dar início ao recheio. Então a parte mais complicada, que não é nada de complicada, vocês viram, foi essa da massa. O recheio a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez com o chocolate meio amargo. Então a gente só precisa obedecer a ordem do chocolate, porque depois ele vai endurecer e para ficar aquele degradê bonito. Então a gente começa com o mais escuro para ficar na parte de baixo. Então vamos começar pelo meio amargo. Eu vou fazer um para vocês verem como funciona e os outros repetem o mesmo procedimento. Então vamos daquela mesma forma levar ao micro-ondas por mais ou menos 4 minutos. Lembrando sempre de estar olhando para não queimar o chocolate. Tem micro-ondas que ele é muito rápido. Então vamos aguardar ele derreter. Pronto, ele já está ok. Aqui eu levei 2 minutos. Tá vendo que ele tá bem molinho. O micro-ondas a gente tem que ter cuidado para não queimar o chocolate. Já se você preferir, caso não tenha micro-ondas, ou preferir fazer no banho-maria, um banho-maria pelo menos você não corre o risco de queimar o chocolate. Ele não vai ter aquele gosto de queimado. Então ele tá aqui bem molinho, você tira só as últimas bolinhas que ficam. E aí a gente vai pegar 50 ml de chantilly e aquecer. Vamos aquecer por uns 20 segundinhos. Aquecido o nosso chantilly. Aquecido o nosso chantilly. Vamos misturar esse chocolate. Esse chantilly ele vai dar a cremosidade ao chocolate. Quando ele for para a geladeira, a torta é uma torta de geladeira, ele não vai ficar rígido a ponto de você não conseguir cortar. Esse é o amargo, então a gente vê que ele é bem escurinho. Quando ele for para a geladeira, ele fica mais escuro ainda. Então, o bonito dessa torta, o degradê dos chocolates, para quem é amante de chocolate aí, muito saborosa essa torta. A massa é muito saborosa também. Então é só colocar naquela massinha que a gente colocou na forma. Espalhando bem direitinho aqui. Então agora vocês vão repetir o mesmo procedimento que a gente fez aqui com os outros chocolates. O próximo será o chocolate ao leite. E coloca novamente, a gente vai ver, vai mostrar esse processo para vocês. No degradê que a gente vai obedecer, a gente teve aqui o chocolate meio amargo, agora vamos ao chocolate ao leite. Ele já tá todo misturado, aquela receitinha que a gente passou com chantilly, mesmo processo que a gente fez aqui com o chocolate meio amargo. É só colocar lá. E aí essa quantidade vai depender do tamanho da sua forminha em casa. Coloca aqui. E agora o branco. Mesmo procedimento. Ele fica mais translúcido, o branco, mas vocês vão ver que depois que ele for para a geladeira, ele volta à cor normal, tá? Não fica em casa achando que errou. Ele é assim mesmo, ele fica transparente. Então vamos colocar a última camada e solta. Você vai colocando para sua torta ficar bonitinha aqui. Vamos levar à geladeira. Agora, mais ou menos 1 hora, ela vai estar ok. E depois que sair da geladeira, que você pode decorar da forma que você gostar, que achar bonitinho. Então, vamos levar por 1 hora, mais ou menos. Então, aquela que a gente preparou vai ficar lá, gelando. Vamos mostrar uma que eu trouxe, já prontinha, para vocês verem o final, como ela fica. E aí, nesse momento que você pode decorar. Se você tiver em casa aquela bisnaguinha,
você decora, mas aí com o chocolate que sobrou você também pode ficar fazendo isso. Ou então, se você não tiver nada apropriado, pega um saquinho de açúcar, corta a pontinha e aí, ó, vai confeitar isso aqui, da forma que você acha melhor. Tá pronta a nossa torta.